pouquinho das memórias de programa, de dados, dos registradores, set de instruções, pilha, que é o stack, variável tipo vetor e dois projetos bem legais aí, gerador de frequências e efeito de LEDs, tá? Então, quando a gente fala aí de memórias do microcontrolador, vocês já aprenderam a nível de arquiteturas o que que é o Harvard, né? E a arquitetura Harvard, ela fornece barramentos separados da CPU para acesso separadamente, individuais, né? Os acessos individuais da memória de dados e a memória de programa. Lembrando que a memória de programa é uma memória de tipo flash, né? Uma memória que eu não vou perder os dados. Quando vocês enviam o código executável para o microcontrolador, ele fica preso, salvo nessa memória aqui, tá? E a memória de dados são os dados que são usados pelo código, né? São dados que se alteram, né, ao longo do código aí. Então, são dados temporários, né? E dentro dessa memória de dados, nós temos uma divisão de dois tipos de memória aí que a gente vai ver, que são os registradores especiais e os registradores de uso geral. Então, uma visão macro aí do microcontrolador, ele tem um cérebro, né? Então, o cérebro dele é onde está a nossa CPU, que ela executa todas as instruções lógicas e matemáticas, né? E tem três registradores principais essa CPU, que é o registrador Working, Status e Option. Na linguagem C embarcada, esses registradores a gente acaba não tendo muito contato com ele, mas o compilador tem muito contato com ele, tá? Com esses registradores. Ou seja, uma programação de baixo nível, ou seja, uma programação a nível de hardware ou assembly, a gente teria que manipular muito esses registradores aqui, tá? Mas eles ficam despercebidos com as linguagens de alto nível ou até médio nível, né? Que é, no caso, a linguagem C embarcada. Aí, para a CPU funcionar, a gente precisa de um oscilador, né? Então, o oscilador ele sincroniza todos os circuitos aqui da nossa CPU e inclusive todos os periféricos, né? Que vocês até lembram da aula passada que eu falei disso aí, do oscilador. E aí, a CPU, ela também faz acesso à memória de programas, né? Então, a memória de programa, ela mantém as instruções, ó, de programa para dizer à CPU o que fazer, né? Então, a CPU, não basta eu ter um circuito aqui de processamento, eu preciso gerar instruções, né, para falar para a CPU fazer uma soma, fazer uma subtração, uma movimentação, né, uma lógica booleana. Então, a gente precisa dessas instruções para isso. E também nós temos uma memória de dados. Então, a memória de dados, que também está ligada diretamente com a nossa CPU, ela armazena dados, né, de controle dessas instruções. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma soma, eu preciso armazenar o resultado dessa soma em algum registrador, e esse registrador vai ser a memória de dados, tá? Então, a memória de dados ela é usada para armazenamento de dados temporários exigidos pelo processamento. E aí o tipo de memória de programa é uma memória não volátil, tipo flash, ou seja, a memória não volátil é aquela que não perde os dados, tá? Mesmo a gente desligando a alimentação. A memória de dados é a memória de programa, né? Ela é não volátil. A memória de dados é uma memória que é do tipo volátil. Se eu desligo a alimentação, eu vou perder os dados dela. Então, falando agora dessa memória que está aqui, ó, do lado esquerdo aqui desse nosso desenho aqui, que tem a CPU no meio, a memória de dados aqui de outro lado. Então, a memória de programa, né? Então, a memória de programa, ó, do nosso PIC, que o nosso PIC de modelo de estudo é o que tem mais documentação aí, né, nos meios, livros, internet, né, que é o PIC 16F877A. É um PIC bem versátil, né? Ele tem muitos periféricos, dá para fazer quase todos os projetos aí que vocês precisarem para o futuro, né? Então, e esse é um PIC que a gente acha bastante documentação dele, bastante projetos, tá? E o nosso curso é baseado nele. Então, essa memória de programa ela é dividida em 14 bits, né, do tipo flash,
é uma memória regravável, né, eletronicamente, com escrita rápida, né? Por isso que vem daí que vem o nome flash. Essa memória ela é dividida também em partes, né? Onde nós temos aqui, ó, uma parte que é o vetor de reset dela, que é quando a gente aciona lá o botão do Master Clear, né? Coloca o Master Clear em 0, ele vai para o vetor 0, né? O endereço 0 do nosso PIC, da família 16, ele é o vetor de reset. E nós temos também o vetor de interrupção. Então, o vetor de interrupção é um assunto também, a interrupção da próxima aula. Então, a próxima aula a gente vai começar a falar de interrupção, e quando ocorrer uma interrupção, ele também, o código, ele vai ser desviado para um determinado endereço, que se eu não me engano é o endereço 4, já já vai aparecer ele, 4 em hexadecimal. Então, nós temos 15 tipos de interrupções, ou seja, uma interrupção por periférico, né? São 15 periféricos. Entretanto, ó, quando qualquer uma delas acontece, considerando todas as condições necessárias favoráveis, o programa é desviado para um ponto específico, e esse ponto específico é justamente esse vetor de interrupção, que é exatamente o endereço 4 que eu falei, ó. Então, o endereço 4 da memória aí de programa é onde vai estar o nosso vetor de interrupção. Então, a memória de programa, ela tem 14 bits, ela é dividida em páginas, tá? Isso aqui é bem comum, assim, a gente paginar memórias, tá? Porque a gente consegue otimizar níveis de barramentos, tá? Paginando memórias. Ela armazena, né, a memória de programa, as instruções e também o nosso código, né? Então, o nosso código X, né? Ele vai vir aqui para a nossa memória de programa, que diz a CPU o que ela tem que fazer, né? Seguir aquela sequência lá que a gente programa. Ah, olha, testa um botão. Se for verdade, liga um LED. Se não for verdade, apaga o LED, né? Então, ele vai seguindo a sequência lá que nós determinamos no projeto. O tamanho depende do microcontrolador, tá? Esse tamanho aqui de 14 bits, e o espaço de memória também, né? A quantidade de memória. Todas as instruções, ó, elas são de 14 bits. Uma instrução é um endereço de memória de programa, ou seja, cada endereço eu vou ter uma instrução, e ela é dividida em páginas, né? Aqui está do inglês page, né? Nome page, começando do 0, né? Page 0, 1, 2 e 3. Então, por que é necessário paginar, ó, a nossa memória de programa? Então, ela tem página, ó, página 0, página 1, página 2, página 3, né? Então, como as instruções são todas de 14 bits, temos apenas 11 bits para fazer o endereçamento da memória flash. Então, 14, 11, 12, 13, 14. Sobram 3 bits para a gente fazer endereçamento. Então, a gente precisa ter páginas, né? Porque tendo página, a gente otimiza aí esse barramento aí que vai trabalhar com esse endereçamento. Então, ó, cada página, ela tem 2048 endereços, que é 2 elevado a 11, ó, do 10 a 0, né? Ou do 0 ao 10, melhor, né? Nós temos 11 bits. Com 11 bits, a gente consegue ter 2048 endereços, tá? Então, a instrução é dividida em 3 bits para o código de operação, que é esse opcode, que é um indexador dela, e temos mais 11 bits para fazer o endereçamento. Então, cada página dessa vai ter, arredondando, 2K, né? E a nossa memória, a família 16, ela tem um total de 8K. Só que esse 8K é dividido em 4 páginas de 2K. A memória de dados é essa memória agora do lado direito dessa estruturinha aqui onde está a CPU, né? Nós acabamos de ver um pouquinho aqui da memória de programa, agora vamos do lado direito, que é a memória de dados. Então, a memória de dados, ela é do tipo RAM, né? Então, é uma memória que é do tipo volátil, serve para armazenar variáveis e registradores utilizados pelo programa. Olha só, então, quando vocês escrevem lá char CNT, char FATEC. Olha só para onde é que vai os dados dessa memória aí,
tá? Quando vocês declaram, né, variáveis. Então, vocês declaram variáveis, as variáveis vão para a memória RAM. E futuramente vocês verão que os códigos vão ficar cada vez mais profissionais de vocês vão precisar mais variáveis, né, declarar mais variáveis, e vocês vão ver que o percentual de memória RAM acaba diminuindo. Então é interessante a gente otimizar muito o nosso código. A gente não pode ficar declarando variáveis de tamanhos que a gente não vai utilizar. Tipo, eu vou fazer uma conta, que vou contar produtos, de no máximo 200 produtos. Então, eu vou declarar uma variável char. A variável do tipo char, ela tem 8 bits. Com 8 bits, a gente conta até 255. Então, o ideal é isso. Agora, eu posso declarar uma variável int. A variável int tem 16 bits, vai para aquela grandeza de 65.000, né? 65.535, né? De espaço que a gente vai ter, só que eu vou, de espaço não, né? Que ele vai contar, na verdade, né? Ele vai contar até 65.536, seria o máximo. Mas eu vou contar até 200, né? Então significa que eu não estou com um código otimizado, porque eu estou esbanjando, né, memória aí, e isso aí pode fazer falta lá mais para frente aí no nosso projeto. Então a gente precisa pensar bem no uso dessa memória RAM, né? No uso dela e na declaração das variáveis que estão associadas a ela. E ela também tem registradores, olha só. Esses registradores, eles são os registradores que têm esse nome aqui, ó, especiais, né? Porque essa memória é dividida em dois grupos. Então são os registradores especiais e os registradores de uso geral. Registrador de uso geral são os registradores para armazenar variáveis. Registradores especiais são os registradores que vocês já estão utilizando, que nem o registrador port, o registrador tris, né? O ADCOM. Então, esses registradores são registradores já determinados pelo fabricante e o endereçamento deles, porque eles controlam aqueles circuitos, né, internos do nosso microcontrolador. Então, olha só, um registrador, ele é um circuito eletrônico que armazena o estado de um byte, ó, porque a nossa família é de 8 bits, né? Então é um byte. Então eu tenho aqui, ó, quando a gente fala que a gente tem um espaço de memória, esse um byte, né? É onde eu tenho, ó, fios, um barramento associado, né, a esses bits desse registrador. E esse barramento aqui, esses bits, eles vão controlar circuitos, né? Circuitos lá dentro do nosso hardware. Os registradores especiais, olha lá, são usados pelo microcontrolador para a execução do programa e os processamentos da nossa ULA, que é a unidade lógica aritmética. Então, esses registradores podem ser escritos e lidos tanto pelo usuário quanto pelo hardware e servem também, ó, para configuração das funções dos nossos periféricos. Então, esses registradores especiais é o que a gente utiliza para configurar os periféricos, tá? Cada registrador tem o seu endereço específico. O compilador tem que saber, né? Por isso que a gente tem que colocar a família que a gente está usando quando a gente inicia um projeto. No nosso caso, com microC, a gente tem que colocar lá o microcontrolador, no nosso caso 16F877A, porque o compilador ele precisa conhecer todos os registradores especiais associados a ele. E o acesso é direto pelo nome também, né? Isso aí facilita, né, a nossa programação. A gente usa o nome também, né, do registrador em vez de pôr o endereço. Então, o uso geral, né, são as áreas destinadas para armazenamento das variáveis, né? E então, olha só, o 16F877A possui 368 bytes disponíveis para uso geral. Então, é uma quantidade que para vocês no mundo de hoje é muito pequena, né? Não tem nenhum K aqui, não tem nenhum mega, não tem nenhum giga, né? Porque memória vocês estão acostumados com giga, né?
gigabytes de memória. Ah, quantos gigas tem o seu computador, tá? Mas lembrem que isso aqui é um micro ou até mini microcomputador, né? O nosso microcontrolador. A gente não precisa ter muita memória. Se a gente tiver muita memória, uma que a gente não vai usar. E outra que o propósito do microcontrolador, ele vai se tornar um hardware caro, né? Então, 368 bytes é mais do que suficiente, né, para a maioria dos projetos. Então, para seu programa, ó, não poderá manipular mais de 368 bytes de dados. Esse fato determina a necessidade, ó, de escrever códigos eficientes. Ou seja, a gente não pode ficar esbanjando muito, né, em memória, tá? Ou seja, declarando variáveis e tipos de variáveis adequados ao que a gente vai utilizar. A memória de dados também é dividida em bancos, né? Então, o número de bancos vai depender do nosso microcontrolador. Ela é de 8 bits, né? Parte dela, essa partezinha amarela, são os registradores especiais, né? De funções especiais. Controla os periféricos da CPU, essa partezinha aqui. E o azulzinho aqui são os de. Voltando aqui. Esse azulzinho aqui são os registradores de uso geral, é onde vai ser armazenadas as variáveis, tá? E aqui nós temos o banco de dados que é dividido da memória RAM, né? A memória de dados. Então ela é dividida em banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Cada banco ó, tem 128 bytes. E também cada banco tem parte dele a parte de registradores especiais e parte de uso geral, né? Olha lá, parte especial, parte geral. Parte especial, parte geral. Parte especial, parte geral. Tá? Então, ela é dividida nesses 4 bancos. Aqui tem os endereços, né? O endereço inicial e final de cada banco, né? Então, cada banquinho desse aqui tem 128 bytes. Então, bancos de memória. Por quê? Ó, então, com os 14 bits lá de instruções, apenas 7 bits são usados para endereçar um banco, né? Então, nós temos no registrador, que a gente acaba também não manipulando ele, por se tratar de linguagem de médio nível ou até alto nível, que é a linguagem C. Esse registrador status a gente acaba não manipulando muito ele, só na linguagem assembly, né? Na linguagem assembly a gente precisaria. Então, esse registrador, ele que armazena os bits adicionais, ó, que são esses RP0, RP1 e RP, usados para selecionar os bancos. Então, o RP0 e RP1 são 2 bits, com 2 bits a gente consegue selecionar os 4 bancos, né, com as 4 combinações possíveis para os nossos 2 bits. E aqui nós temos o exemplo aí de uma instrução, olha só, ADD, né? Uma instrução de soma. Então aqui tem uma instrução de soma, onde nós temos o opcode dela, né? Que é o código que a gente vai utilizar para a CPU saber onde achar essa instrução. E sobrando aqui, ó, 2 elevado a 7, 7 bits para endereçamento. Por isso que nós temos aqueles 4 bancos, né? Aqui ele está pegando só o exemplo do banco 0, né? Que a gente tem um total de 128 bytes por banco, tá? Aqui são alguns registradores especiais e aqui a gente já começa a identificar uns que vocês já estão trabalhando, que nem toda essa área aqui, ó, de porte, de tris, são registradores que vocês já estão manipulando, tá? A aula que vem a gente já começa a falar desse option reg, né? Depois mais para frente TMR0, né? E assim por diante. E os registradores especiais, ó, quando vocês carregam um registrador tipo tris, aí você coloca zeros e uns lá naquele tris, né? Conforme a função desse registrador, que no caso é para determinar se o nosso pino vai trabalhar como entrada e saída. E observem que cada bit controla chaves, né? No hardware. Então, quando vocês estão programando lá no setup um registrador,
atribuindo um valor, né, para um registrador especial, vocês estão, ó, trabalhando com as chaves, que são os transistores dos periféricos, né? Então, é basicamente aqui que está a nossa programação do hardware. É eu carregar os registradores especiais com valores que vão controlar as chaves eletrônicas, que são os transistores aí dos nossos periféricos e circuitos internos. E aqui nós estamos com todos endereços de memória de dados. Ó, isso aqui é dado do datasheet. Então aqui não está faltando nada. Detalhe que o que está em amarelo são os registradores de usos especiais, ou seja, são aqueles registradores de uso geral. O que está em amarelo são os registradores de uso geral. Então, para registrador de uso geral, a gente tem como dados nesses registradores as nossas variáveis, né? Então, as nossas variáveis que pegam esses espaços aqui. Os outros, eles já estão definidos pelo fabricante. Olha só, o fabricante já definiu que o porte A, ele está no endereço 05H. Ele definiu que o registrador ADCOM 0 está no endereço 1FH. Né? Então, esses que são os registradores especiais que controlam aquelas chaves, que essas chaves vão controlar os nossos circuitos internos do nosso hardware. Aqui só para ter ideia de quantidade de memórias, tá? Oi, pode falar. Você consegue voltar à imagem anterior, por favor? Opa, volto sim. Esses espaços cinza seria o quê? Não está utilizado, ó. Não implementado, ó. Localizações de memória de dados não implementadas. Ah, entendi. Tá? Porque não é tudo que você vai utilizar, né? Então, o projeto ele não é 100% otimizado, né? Entendi. Mas no caso, esses lugar cinza, eu consigo fazer alguma promoção, alguma programação para falar, ó, esse espaço eu quero para fazer X coisa. Quando for usar X, vai fazer mais, tem aqui, você já puxa essa função e faz de uma vez ou não? Não, ó, não tem função nenhuma esses espaços, porque aqui é um hardware que você tem lá usando uma nanotecnologia, né, que você não tem nem acesso lá. Ah, entendi. Tá? Isso aqui já é o projeto, né? O projeto do circuito integrado, ele já é baseado nisso. Aí projetou, desenvolveu ele, não tem mais o que você mudar. Ah, entendi. Tá? Mas esses espaços são utilizados em outras famílias, claro, né? Em outras famílias, aí você pode ter diferenças aqui que são espaços com outras funções. Ah, beleza. Joia? Então, as memórias, olha só para ter uma ideia assim de quantidades de memórias. Ó, o PIC 16F877A, a família dele, ó, tem o 873A, 74, 76. O último aqui, o 877, é o que tem as maiores capacidades, né? Então, nós temos aqui, ó, de memória de programa 8K, arredondando, claro. Memória de dados 368 bytes. E nós temos uma memória, olha só, EEPROM também, de 256 bytes. Essa memória EEPROM também é uma memória que a gente não perde os dados, né? Ela é apagada eletronicamente. Esse EE inicial significa isso, né? Então, essa é uma memória que vocês podem utilizar para armazenar dados de produção de um projeto, né? Então, você desligou o equipamento. Antes de desligar, ele vai armazenar o status atual lá de produção. No dia seguinte, quando você ligar o equipamento, você consegue recuperar o dado da onde ele parou através dessa memória aqui. Então, fica salvo lá nessa memória, tá? É uma memória bem flexível para você armazenar dados e recuperar depois esses dados. E aí você pode desligar seu sistema que não vai perder nenhuma informação. Então, esse é o 16F877A. Aqui é a família 18, ó, 18F4520. Então, nós temos, ó, memória flash 32K,
Memória de programa, que é a memória flash, né, que é o nosso 32K, ela é arredondada, né, para 32K, que é a parte de instruções que dá 16K. A SRAM faz parte aqui memória de dados, tanto a SRAM quanto a EEPROM. Então, a SRAM agora nós temos 1.536 bytes e a EEPROM se manteve aí com 256. Aqui nós temos o 18F4550, onde também memória de programa nós temos os 32K de flash. Aqui é uma métrica para instruções que dá 16K. A SRAM, ela é de 2048, já aumentou, né, bastante essa aqui. E a EEPROM é de 256, né? Então, só exemplos aí de quantidades de memória aí de alguns PICs. Claro que isso aí vai depender muito do seu projeto, né? Então, a utilização de mais memória ou não. E falando de instruções agora, olha só, aqui nós temos as 35 instruções do PIC 16F877A. Então, nós temos aqui, ó, todas as instruções que executam o nosso código lá, né? Todos os códigos são baseados nessas instruções. Tem uma coluna de ciclos, né? Como você já sabe o que é ciclo de máquina, significa que onde eu tiver um aqui, essa instrução que é o ADD, ó, de fazer uma adição, ela leva um ciclo de máquina, né? Que para um cristal de 8 MHz, esse ciclo de máquina ele leva o tempo de 0,5 microsegundos, né? Tem algumas instruções, principalmente as de salto, né? Que nem essa aqui, ó, cal. A função é a instrução cal, ela faz um desvio, ó. Ela chama uma subrotina. Então, todas as funções de desvio, observem que nós temos dois, né? Dois ciclos de máquina para essas instruções de desvio. Go to, né? O return. Esse rectify aqui, ó, é um assunto que a gente vai falar aula que vem, tá? Ó, rectify, lembrem disso aí, dois ciclos de máquina, tá? Aqui são os opcodes, né? É onde a CPU vai achar, né, essas instruções, né? São os endereços de opcode, né? Então, aqui com essas 35 instruções, é possível a gente executar qualquer projeto, né? Da área industrial, ó, a gente usa essas 35 instruções. Nós temos aqui ó, o NOP também, né? No Operation, até já falei para vocês que é para gastar tempo, né? Ele não executa nada, nenhuma instrução, ou seja, a instrução NOP, ela só gasta tempo, que é um ciclo, né? Cada vez que eu chamo um NOP, é um ciclo de máquina que eu gasto, né? Tem, ó, end, né? Tem decremento, tem incremento, tem movimentação, né? Então, ou seja, tem tudo que a gente precisa para o compilador gerar os nossos códigos, né? Na verdade, quem usa essas instruções, que são os mnemônicos, né, do assembly, ó, quem sofre para fazer os nossos códigos, quem pensa mais para fazer os nossos códigos é o compilador, né? Porque o compilador ele tem que chegar nesse nível aqui para conseguir gerar o código executável, né? É o compilador que cai nessa área aqui. A gente simplesmente escreve lá para, ó, faz o LED ligar e desligar a cada X milissegundos. É o compilador que tem que usar essas instruções para executar essas ações aí que a gente quer. Temos uma parte também da memória de programa que é chamada de pilha, né? Então, do inglês é stack, né? Então, a pilha, ó, é um local fisicamente separado da memória de programa, onde serão armazenados os endereços de retorno, quando utilizarmos instruções de desvio para rotinas ou funções. Olha só, quando a gente executa um desvio no nosso código, quando a gente chama uma função, uma subrotina, uma interrupção, a gente precisa armazenar o endereço de retorno, porque assim que o código terminar as ações daquele desvio que ele fez,
ele tem que voltar e dar sequência de onde ele parou, né? Então, a gente precisa armazenar esse endereço de retorno, né? Então, quando o programa é desviado para o começo de uma rotina, através de uma chamada de função ou interrupção, o endereço seguinte ao ponto que estava sendo executado é armazenado na pilha, para que ao fim da rotina o programa possa retornar novamente ao ponto que estava. E o nosso PIC16F877A, ele possui na memória de programa uma parte que é chamada de pilha, né, de 8 endereços. Então, a gente consegue armazenar 8 endereços de retorno. Por quê? Mas por que 8? Significa que quando eu faço um desvio, esse desvio que você foi, ele pode chamar um outro desvio, ele pode acionar um outro desvio. E esse outro desvio pode acionar um outro desvio. Então, conforme a gente vai tendo desvios sequenciais, eu tenho que ir salvando os endereços, porque eu tenho que voltar e depois executar, continuar executando o código do ponto onde ele parou. E existe um problema que se chama Stack Overflow. Então, quando existe passando de 8 desvios, o compilador ele vai te dar essa mensagem de Stack Overflow. Então, vai dar um erro de compilação. Se ocorrer isso futuramente, é porque vocês ultrapassaram o limite de endereços de retorno. Aí tem que analisar o código e ver por que está tendo tanto desvio numa determinada chamada, tá? Isso aqui pode ocorrer quando vocês trabalham com as bibliotecas, né? As bibliotecas, elas são já funções ou várias funções já programadas com vários desvios. Aí você pensa assim, pô, mas eu só chamei a função e depois uma outra, e ele já me deu Stack Overflow. É que existem bibliotecas com várias funções e elas geram vários desvios. Então, isso aí pode acontecer futuramente em algum código de vocês. E ele fica exatamente no início aqui, ó. Então, a memória de nome stack, né? Que é a memória de programa, na verdade, né? A memória de programa, a parte dela que chama stack, ela é dividida em 8 níveis, né? 8 níveis. Local para armazenamento dos endereços de retorno quando utilizarmos instruções de desvio para rotinas ou funções, né? Observem o endereço 0, que é o vetor de reset. Observem o endereço 4, que é o vetor de interrupção, que é um assunto que a gente vai falar aula que vem. E observem as páginas, né, que nós vimos anteriormente, né? As páginas da memória de programa.